Aí na nossa página 12, nós entraremos num outro tema chamado santificação. Você vê que essas matérias iniciais que nós estamos utilizando é coisa assim muito simples. Oração, fé, arrependimento. Mas estas coisas simples são a essência do Evangelho. Porque se você não tiver conhecimento da doutrina do arrependimento, acabou o cristianismo para você. Se você não tiver noção de que Deus ouve as suas orações e que você precisa receber de Deus através da oração, acabou o seu cristianismo. Se você não tiver noção do que é fé, confiar no invisível, caminhar fundamentado na palavra, essas coisas que nós já passamos por elas, se você não tiver consciência disso, irmão, você não vai a parte alguma. Então, isso que nós chamamos de doutrinas básicas, não é o básico como muitas vezes é interpretado por aí, não. Ah, o básico é aquela coisa superficial. Não, ao contrário, básico para mim, quando se fala de básico, é aquilo, vamos dizer assim, uma base. A base constitui a parte principal de uma construção. É na base que você vai determinar quantos andares aquele local vai comportar. Então, a sua base cristã, ela tem que estar muito fundamentada. E base, para mim, é fé, arrependimento, né? Humildade, a oração. Esses conceitos que a gente fala todo dia, isso para mim é o mais importante. Tem muita gente que rodopiou, virou cambalhota, falou língua estranha. Isso aí para mim, isso não é o principal. Eu nunca vi Jesus rodopiar, falar língua estranha, não. Eu vi Jesus orar, né? Eu vi Jesus atentar para a Escritura. Compareceu na sinagoga, leu Isaías 61, espranou. Eu vi isso. Eu não vi Jesus virar cambalhota. Eu não vi Jesus levantar a voz e dizer, assim diz o Senhor. Eu não vi isso. Então isso para mim é outra história. O básico eu considero o principal. E é o que nós identificamos assim na doutrina de Jesus nesses primeiros passos que temos dado. Então aqui, esta palavrinha também, santificação, gera um bocado de problema, né? Existe a palavra, vamos dizer, santo, de onde procede santificação. E desenvolveu-se em nosso meio um conceito de que o santo é aquele camarada piedoso, aquele camarada bonzinho, aquele camarada que não se mete com ninguém, aquele ali é um santinho, a caminho do inferno, né? É um santinho, um camarada tranquilão. Eu conversava com uma pessoa ontem, eu dizia para essa pessoa assim, contei a situação da prisão, não sei o que, eu falei assim, meu amigo, meu negócio é o seguinte, a minha ideologia é pela justiça e pela verdade, mas não é a minha justiça e a minha verdade, nem a justiça da minha casa e a verdade da minha família. É o meu semelhante. Se eu vejo o meu semelhante que está lá do outro lado, distante de mim, vivendo injustiça, eu me sinto na obrigação de me levantar por ele. Isso é viver na justiça. Não é eu defender a justiça da minha casa. O camarada está lá sofrendo, apanhando, sendo discriminado, escorraçado. Não é comigo, não é com os meus, é problema dele. Não. A minha justiça consiste em que não é comigo, não é com os meus, mas é problema meu. Eu dizia isso para o camarada. Então, na vista de muitos, eu sou o quê? Um encrenqueiro. Eu compro o barulho dos outros, e compro mesmo, irmão. Eu compro o barulho dos outros. É um defeito que eu tenho desde pequeno. Minha mãe me via, mas esse menino só me traz problema. O que tu tem a ver com a vida dos outros? O que tu tem a ver com a vida... Eu comprava o barulho dos coleguinhas. Eu batia em outras crianças porque estava espancando os menores. Eu dizia, não faz isso não, tomava frente, brigava. Quando a minha mãe havia a causa da briga, que deu pai, deu mãe, deu diretora de escola, mas não tinha nada a ver contigo, por que tu se meteu? Eu não respondia nada, eu só ficava calado, porque eu achava que se eu falasse mais eu ia apanhar, porque eu não tinha nada a ver com a história,
e me meti numa briga que não era minha. Eu detestava, eu odiava ver um camarada grande. Uma vez eu peguei de mão uma pedra para defender uma pessoa. O camarada era grandão, batendo num garotinho miudinho, do meu tamanho miudinho, né? Eu falei assim, não faz isso com ele não. Ele falou, vai apanhar vocês dois. Podia até ser que eu apanhasse. Eu passei de mão numa pedra, não. Eu mandei. Graças a Deus que eu errei. Mas era assim. Vi um negócio por dentro de mim, eu não tolerava a injustiça. E hoje eu continuo sendo da mesma maneira. Eu não brigo pela justiça da minha casa. Eu brigo pela justiça da casa dos outros. Porque Jesus Cristo não veio morrer na cruz por ele. Entende a ideologia? Ele não veio morrer na cruz pelo anjo que era amiguinho dele. Ele veio morrer na cruz. Porque ele não tinha nada a ver. Então a nossa justiça não consiste numa defesa da nossa casa. Se somos justos, se somos cidadãos de bem, temos que nos preocupar com os desfavorecidos. Isso para mim é evangelho. É dessa maneira que eu entendo. Eu compro mesmo o barulho dos outros. Se o barulho é justo, eu compro. Se o barulho é justo, eu compro. Entendeu? Antes de sair da prisão, eu cheguei perto de umas pessoas, conversei, falei assim, vem cá, como é que está a tua situação? Tu quer que lá fora eu veja alguma coisa para você? Quer que procure um advogado? Quer que mexa no teu processo? Não, já tenho gente vendo isso, já tenho gente vendo aquilo. Tá bom. Falei com várias pessoas nesse sentido. Justiça para mim não é eu defender a minha vida, nem defender aqueles que eu amo. É defender os outros também, a quem Jesus ama. Isso para mim é um conceito de justiça. Então, ser santo não é aquele camarada, tô quietinho na minha, não. Santo é uma palavra que significa separado. Quem é santo? Deus. Deus é santo. Por quê? Porque Deus não se mete com o problema de ninguém. É assim? Não é assim. O conceito de ser santo não é que aquele camarada ele não se mete com ninguém. É assim com Deus? Não. Ao contrário. Deus se mete com todo mundo. Ele compra barulho de todo mundo. E ele julgará todas as pessoas. Então ele está em cada situação, ele está presente. Justiça, injustiça, orgulho e humildade, lá está Deus no meio. Ele é onipresente. Então o conceito de ser santo não é aquele camaradinha que vive a vida dele. É o exímio cidadão na sociedade. Ele passa pela rua, tem um matando o outro lá, não é comigo. Não é comigo, vou seguir meu caminho. Que nem uma vez um camarada falou que passou aqui na Presidente Vargas, eu vivi uma experiência dessa também, semelhante. Passou na Presidente Vargas, viu um camarada assaltando uma jovem, uma mulher, e, segundo ele falou, devia ter os seus 16, 17 anos, a menina, e um rapaz assaltando na sugestão, cercou a menina e assaltou a menina. Não, me dá aí, me dá um relógio, abre a bolsa. E ele passou, viu aquela situação, não fez nada. Falei, não é nem sangue de barato, isso é sangue de defunto. É sangue de defunto, meu irmão. Como é que tu passa? Não é, não conheço. Como não conhece? Amanhã é a tua filha, outro vai dizer a mesma coisa, não conheço. Mas você gostaria que alguém defendesse a sua filha, não gostaria? Poxa, na Presidente Vargas, minha filha foi assaltada, ninguém fez nada, também tu nunca fez por ninguém. Então o conceito de justiça, o conceito de santidade, não é um padrão que muita gente tem por aí não. Anteontem, quarta-feira, né? Hoje é domingo. Foi na quarta-feira, você foi na quarta-feira. Eu passei na Central do Brasil, vem um rapaz com uma mochila nas costas e tem um ônibus parado no sinal. Ele vem andando devagarzinho e eu estou andando vindo lá mais na frente. Quando ele viu que o ônibus ia sair, ele pulou na janela para tentar pegar
alguma coisa de alguém que eu não identifiquei, nem se era homem, nem se era mulher. E eu observei a cena. Falei, se ele pegar, tem problema. Resultado, ele não conseguiu, atravessou correndo, foi embora sem nada. Fiquei só olhando para ele. Se ele pega, eu ia atrás dele. Eu ia atrás dele disfarçadamente até procurar uma autoridade. Mas eu ia atrás dele. Eu não ia deixar ele escapar assim. Porque eu nem sei quem estava dentro daquele ônibus. De repente podia ser a minha mãe. Eu não vi quem era. Então, o meu conceito de justiça não é comprar o barulho que é meu. Lutar pelo que é meu é muito fácil. Quero ver ser justo a ponto de lutar pelas coisas dos outros. Como Jesus. Então, ser santo, ser separado, é dentro de conceitos divinos. Isso que determina se você é um santo ou não. Aquilo que você vive, os princípios que você vive. E se você está separado para o exercício da justiça, da verdade, da integridade, este é o significado que vai incorrer na palavra santificação, que vem a ser uma separação. Santo é separado, santificação é a separação. Jesus Cristo vem e diz assim: Pai, santifica-os, ou seja, separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui é onde nós temos que ser santificados, na palavra. Aqui nós somos separados. Não existe nenhum outro meio, veículo, condição que faça o homem santo perante os olhos de Deus, a não ser os conceitos da palavra. Se os conceitos da palavra estão em nós, sou santo e acabou a história. Fale quem quiser, o que quiser falar. Se os conceitos da palavra não estão em mim, eu sou profano e não santo. Então, você vê aquelas doutrinas doidas, né? Ah, irmão, hoje eu fui na consagração, coisa de assembleia, né? Fui na consagração. Sexta-feira é dia de vigília. Vou na vigília. Aí está se sacrificando de tudo que é jeito. Por que, irmão? Não, estou buscando a santificação. Fala de Bíblia. Um zero à esquerda. Ilusão. Só existe uma fonte de santificação. São as águas da palavra. Se essas águas estão dentro de você e fluem como rios de água viva, você é santo. Se a palavra não está dentro de você, pode subir o monte, pode descer o vale, pode clamar, pode chorar, pode montar cabana no alto do monte, que nem um rapaz que eu conheci. O rapaz passou 21 dias, levou uma cabana dessas, essa cabaninha assim, que monta de acampamento, montou no alto do monte, levava fogão, feijão, arroz, fazia comida, tudo lá, levou aqueles fogãozinhos de gás, passou 21 dias no alto do monte. Por que, irmão, você faz isso? Estou me santificando. Ilusão. A santificação vem como Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Aí Jesus falou assim: vós não sois deste mundo, porque eu, com meu sangue, vos comprei deste mundo. Como que Jesus nos comprou do mundo? Só com sangue? Não, só com sangue não. Só com sangue não. Com a palavra. Amém? Pai, dei-lhes a tua palavra e o mundo vos odiou. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Então, nós não somos do mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus em nós faz a nossa separação, a nossa santificação de um mundo que jaz no maligno, que anda em trevas. Fonte de santificação é exclusivamente a palavra, os conceitos da Escritura. Se os conceitos da Escritura não estão em nós, irmão, tudo é ilusão. Deus está com o olho, está com os olhos postos em cima daquele que tem a sua palavra. A Escritura inclusive diz assim, né? Para quem olharei? Qual é a resposta?
para o contrito e abatido de espírito que treme da minha palavra. Então é para esse que Deus olha, para aquele que tem a sua palavra. Você vê aí que tem aí um segundo parágrafo nessa página 12, nesse tema, que diz: na Bíblia a palavra santo aparece referindo-se a Deus, aos anjos, e na maioria das vezes as pessoas salvas vivas, né? Refere-se também aos que já passaram deste mundo salvos, porque no céu a vida continua. Enfim, é um referencial sempre ligado a uma questão daqueles que possuem a palavra. Israel era chamado um povo santo, não era? Por quê? Porque tinha lei, a palavra de Deus. As igrejas também são chamadas em algumas passagens os santos do Senhor. Por quê? Porque tem a palavra. Mas quem não tem a palavra é chamado de santo? Não. Então ser santo, ter santificação, significa ter os conceitos da palavra, tá? E não apenas ter a Bíblia na sua mão, não é isso. A Bíblia como um livro é um fato, e a Bíblia é a escritura, a revelação, o entendimento como conceitos, são outros fatos bem diferentes. Ter o livro Bíblia não quer dizer nada, está sendo vendido por R$10 aí em cada esquina. Mas ter os conceitos de Cristo que estão registrados nesse livro é outra coisa muito diferente. Na nossa sequência, tem perguntas? Não. Na nossa sequência, tem algumas expressões que eu gostaria de examinar com os irmãos na página 13. Que diz: a necessidade de santificação. Mesmo uma vez salvos, necessitamos de santificação, que é o exercício em observar a lei de Deus e confrontá-la com as ofertas do mundo e do diabo. Ou seja, a sua santificação, ela não é um processo estático. Pá, aconteceu, sou santo e acabou a história. Não. Todo dia nesse deserto tem luta e tem prova. Essa santificação vai ter que ser mostrada no dia a dia, toda hora, todo instante. Jesus era santo? Era. Mas em Mateus capítulo 4, ele tinha que provar a continuidade da sua santificação. O diabo apresentou. Até então, Jesus é santo, está lá vivendo a vida dele e tal, foi no Rio Jordão, falou com alguém, pregou alguma coisa, daqui a pouco partiu para o deserto. Aí o diabo aparece para ele, ele teve que provar a continuidade da santificação dele. O que é a santificação? Observância à palavra. O diabo trouxe 3 propostas e Jesus apresentou 3 citações bíblicas nas quais ele estava fundamentado. Ele está provando que ele está separado, santificado na palavra. Então, mais para frente, Jesus teve outras propostas, não teve? Todo dia os homens vieram lá com propostas de: é lícito pagar tributo, com que autoridade tu fazes esses sinais? E Jesus se manteve sempre no prumo da palavra, mostrando a sua contínua santificação, separação dos conceitos deste mundo, dos ideais, das investidas das trevas. Então, a nossa santificação, como diz aqui, é observar a lei de Deus e confrontá-la com as ofertas do mundo e do diabo. Isso é todo dia. No dia que você deixar um pouquinho de lado a palavra e observar outras coisas, nesse dia você não foi santo. Nesse dia você está em falta. Nesse dia você não deu testemunho da Escritura. E se o arrebatamento for nesse dia, eu não sei o que pode acontecer. Não sei. Aí só quem estiver vivendo naquela época, se exatamente naquele dia a pessoa não deu testemunho, naquele momento. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser constantes, né? Ser fiel até a morte, né? Então é uma coisa assim contínua, é ininterrupta. Então, essa expressão aqui eu gosto muito. Mesmo uma vez salvo, necessitamos de santificação.
Porque uma coisa é o ser salvo e outra coisa é o andar continuamente nesta santificação. Aquele ladrão lá da cruz, por exemplo, ele demonstrou uma atitude assim muito breve que o garantiu a entrada nas mansões celestiais. Aquele ladrão lá da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele deu uma palavrinha por outro que estava lá do lado dele, assim: tu não reconheces a nossa condição? Nós somos merecedores do nosso castigo. Mas esse daí, nenhum mal fez. Ora, se ele diz nós somos merecedores do nosso castigo, existe algum princípio nele que fez confrontá-lo e reconhecer que ele tinha pecado, reconhecer que ele necessitava de arrependimento, reconhecer que aquele Jesus poderia lhe perdoar os pecados. Então nós vemos assim, em breves situações, nós vemos vários conceitos que estão contidos naquele diálogo, naquelas declarações ali, simples de Jesus com aquele ladrão ali da cruz. Vemos várias coisas. Em resumo, nós podemos ver conceitos e princípios da palavra dentro daquele homem. Então, e foi esses conceitos que ele conseguiu captar ali que o fez reconhecer, arrepender e humildemente dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então houve uma palavra ali que o separou e o resgatou para a salvação. Agora, mais profundamente, vamos falar de nós quando diz mesmo salvos, ou seja, você é salvo. Você é salvo. O que te garante hoje ser salvo? O confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não abrir mão disso, não abrir mão da Bíblia como regra de fé e prática para o homem e para o mundo. A Bíblia é soberana. Não abrir mão do contexto de Deus, que Ele é soberano e é a soberania dele que você tem que proclamar. Esses são conceitos que te garantem salvação. Faz que o Espírito Santo se torne, te aceite como templo dele. Agora, a história é mais complexa. Muito mais complexa. A santificação é um processo contínuo, porque a sua santificação, ela vai depender dos caminhos que o Senhor vai te apontar dentro da tua estrada de salvo. Entende, irmão? Você hoje é salvo, amém, você está vivendo uma vida tranquilo ali, mas Deus pode mudar a dispensação pessoal da tua vida e querer tratar contigo de uma maneira diferente. E nisso que Ele te aponta um novo caminho, se você não entrar nele, acabou a sua santificação, você não é mais um santificado, você não está mais separado nos princípios, ou seja, na vontade de Deus. Por exemplo, nós viemos aí caminhando, Deus mostrou que era como que eu tivesse morrido e daqui para frente ia ser coisa tudo nova. O que Deus está nos dando agora? Estamos mexendo com a lei do país. Eu poderia dizer: não vou entrar nesse caminho não, que é isso? Vão me prender de novo, já passei 18 dias atrás das grades, não quero mais aquela vida não. Poderia dizer: não, então a minha santificação, eu sou salvo, mas o meu processo de santificação dentro dos princípios de Deus estaria completamente comprometido. Quantos pastores ligaram para cá, de Assembleia e Batista? Ei, irmão, você prega a verdade, eu admiro a tua coragem, mas eu não tenho coragem de fazer isso na minha igreja não. Então, o processo dele, não vou questionar a salvação dele, mas o processo de separação dele para a obra, essa santificação, já era, acabou. Não existe mais. Porque a voz da restauração chegou, mas ele não encampou, ele não aceitou isso. Então hoje, por exemplo, Deus poderia dizer para mim, como Ele disse para mim, como Deus disse, né? Agora eu vou mexer com as leis do país. Agora eu vou provocar os poderosos dessa terra. Agora eu vou abalar o jurídico. Eu poderia dizer assim: Jesus, chama outro. Ao contrário, opa, eis-me aqui, eu quero ser o primeiro. Amém? Então, mesmo salvo,
Deus vai trazer coisas sobre a minha vida e eu vou ter que, com o meu comportamento, provar se o meu processo de santificação ainda continua em andamento ou se ele travou. Tem um vídeo que nós já gravamos aí, distribuímos para alguns irmãos já aí, um videozinho feito no Movie, que é pura provocação. É pura provocação. Semana que vem, nós daremos início aos nossos vídeos terríveis que vão para a internet. Essa semana, hoje é domingo, essa semana terá início aos nossos mais terríveis vídeos. O que fizemos daqui para trás foi brincadeira de criança. Vocês verão que é daqui para frente. E ai de mim se não fizer. Não interessa se a minha cabeça vai para a bandeja ou se eu vou ver o sol nascer quadrado de novo. Mas que eu vou fazer esses vídeos e que o mundo vai assistir, vai. Qual o resultado? Nem me interessa. Me interessa que eu tenho que fazer a minha parte. Eu sei qual é. Então, meu irmão, a santificação, eu sou salvo. Santifica-te. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele convence só o mundo ou ele não convence a gente também todo dia? Então essas são as realidades que nós vemos na Escritura. O nosso processo de santificação, ele é contínuo. Mas se você deixar sua mente cauterizar, não, estou indo na igreja, eu estou salvo, se acomodar espiritualmente, já era, irmão, acabou. Aqui então diz assim, para a gente seguir um pouquinho rápido, observação. A carne luta contra o espírito, Gálatas 5,16. Essa expressão, que nossa carne luta contra o nosso espírito, é um absurdo desqualificado. É necessário perceber que na referência bíblica, espírito está com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo, e não ao espírito humano. Carne significa ações naturais daqueles que não tiveram uma experiência com Cristo, né? Ou ainda aqueles que, mesmo tendo experiências com Cristo, ainda insistem em certos pontos da sua vida manter atitudes carnais sem a inspiração do Espírito Santo. Mas, só para nós concluirmos esse comentário dessa expressão que eu acho muito importante, de Gálatas 5, 16, 17, porque aí, meu irmão, o que acontece? Muita gente diz assim, irmão, a nossa carne, né, luta contra o nosso espírito. Não, mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia lá traz espírito com letra maiúscula, revelando que a carne, ou seja, o homem natural, ele tem atritos, né? Como Deus falou lá em Gênesis 6, não contenderá o meu espírito para sempre como homem, porque ele também é carne. Então a carne, o homem representando um homem natural, existe uma luta com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, procurando levar este homem natural ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a luta que existe, e não da minha carne contra o meu espírito. Eu não tenho luta nenhuma comigo mesmo. Paulo diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, quer dizer, ele está dizendo ele. Eu não queria fazer, mas fiz. Eu queria fazer e não fiz. Ele. É ele. Ele não está dizendo, a minha alma queria fazer isso, mas o meu corpo fez aquilo. Não, eu sou apenas uma única essência. Eu tenho apenas um cérebro, uma central de decisão. Eu ordeno o meu ser apenas por um caminho, não por dois nem por três. Embora eu seja corpo, alma e espírito, eu só tenho um cérebro que comanda toda a minha essência. Então eu não luto contra mim mesmo. Ou eu me lanço para o erro, ou eu me lanço para o correto, para o perfeito. Mas nunca eu fico, eu fiz isso com uma parte e fiz outra coisa com outra parte. Eu pequei com o meu corpo, mas eu sou santo no meu espírito. Não. As atitudes do meu corpo refletem a decisão do meu ser. Eu sou apenas um. Então essa expressão, muito usada pelos assembleanos e tudo que é igreja, né, para dizer, irmão,
a carne para nada aproveita, mas o Espírito é que vivifica. Ou seja, nós somos salvos, mesmo pecando. Mentira, irmão, não é não. A Bíblia diz que aquele que anda com Jesus não vive mergulhado no pecado. Você não vive, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Não, a Bíblia diz ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho tem recompensa. Então, só para esclarecer essa passagem que está dentro do nosso contexto de santificação, você decide o que você vai fazer. Quando você toma a decisão, você leva contigo corpo, alma e espírito. Vou fazer, você fez. Se você disser não, não vou fazer, não vai fazer nem corpo, nem alma e nem espírito. Amém? Então, a essência que você tem, embora seja definida pela Escritura como 3, corpo, alma e espírito, contudo, quando você toma a decisão, todo o teu ser acompanha esta decisão. Tem pergunta aí? Não? Então nós vamos estar encerrando só com essa observação final que diz: participação, a nossa participação na santificação, e depois vem a participação de Deus na nossa santificação. Qual é a participação de Deus? É revelar a sua palavra. É o Espírito Santo nos dar o toque, nos convencer de pecado, da justiça, do juízo. É antes de nós fazermos alguma besteira, Ele nos dá um sonho, Ele usa um profeta, Ele usa a palavra, Ele faz 1000 coisas. É a parte de Deus. E a nossa parte na santificação, diz aqui, começa com o desejo. E aí, nesse tema eu resumo tudo. Começa com o desejo. Se você tem o desejo de observar as leis de Deus, meu irmão, você, além dos desejos, você vai ter que ter também a força extrema, uma vontade sobrenatural. Ou seja, vai ter que pagar o preço. Porque ninguém serve a Deus. Ah, eu gostaria tanto de seguir a Deus. Está seguindo? Não, então está perdendo tempo. Não basta um desejo, tem que ter uma determinação, uma força sobrenatural. E aí entra a parte de Deus te ajudando, mas a sua parte começa nesse desejo ardente. Ah, Senhor, vacilei, mas não quero vacilar mais. Lutar, se esforçar, né? Aí você abandona o que tiver que abandonar pela frente. Porque se você tem a vontade, tem o desejo, a graça de Deus não vai faltar. E o poder de Deus se aperfeiçoa a nossa fraqueza. Amém? Então, você tem que ter o teu esforço, o teu desejo, o teu empenho. Essa é a nossa parte. E a parte de Deus com certeza não vai faltar. Ficamos por aqui? Nenhuma pergunta? Então nós vamos ficar por aqui.